Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de review aqui no Mega Power Brasil. Um vídeo um pouco diferente porque eu já estava prometendo comentar sobre essa história lá no ano passado e acabou que não saiu porque eu não tive acesso ao quadrinho A História Psychotic, que foi a história que contou a origem do Psycho Ranger Verde e também apresentou pela primeira vez os Power Rangers Super Sonic, que eu já comentei aqui no canal uma vez, vai aparecer um card aqui em cima, e eu também comentei lá no canal do pessoal do Senpai TV. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Mas hoje eu irei aprofundar um pouco mais essa história, contar os detalhes, o que aconteceu de fato nesse mini arco que apresentou esse vilão aí que teve uma importância grande aí dentro dos quadrinhos de Mighty Morphin Power Rangers e vai aparecer aí futuramente no quadrinho The Psychopath, que vai sair no final desse ano. Mas antes, meu amigo, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar nesse botão aqui embaixo, no botão inscrever-se, deixar o seu gostei. Toda vez que você clicar no gostei, um boneco de massa é destruído. Você clica no gostei e aí aquele boneco de massa do Lord Zed que tem um Z no peito, ele explode e aí você ajuda a defender a Alameda dos Anjos dos ataques dos bonecos de massa. Lembrando que essa história que eu vou contar aqui hoje, o Psychotic, ela foi escrita pelo Trey Moore, que no final das contas era um grande fã de Power Rangers quando era criança, continuou sendo fã e fez essa história para mexer um pouco na mitologia. Lembrando que essa história você só consegue encontrar ela dentro do encadernado Mighty Morphin Power Rangers Ano 2 Deluxe, que foi lançado no ano passado. Esse encadernado ele não existe em versão digital, apenas em versão física, e ele no momento está esgotado na Amazon e também em outras distribuidoras, ou seja, é muito difícil de você ter acesso a esse material. Quem sabe futuramente a Boom Studios recoloca ele em estoque, e eu também torço que eles peguem essa história específica do Psycho Ranger Verde e coloque em formato digital, até porque no final do ano nós teremos aquela história que eu falei, o Psychopath, que vai contar um pouco do retorno dos Psycho Rangers e vai reapresentar o Psycho Ranger Verde. Então quem não conhece o personagem, eu acho que tendo essa história em mãos, vai gostar mais, vai entender muito mais as motivações dele, porque quando eu li Psychotic, eu fiquei chocado. Foi uma das grandes histórias aí desse universo expandido, talvez uma das melhores, e eu arrisco dizer, gente, que se a Boom Studios seguir fazendo histórias nesse quilate, nós teremos um bom universo expandido nos próximos anos. Não que está ruim o que está acontecendo agora, eu acho que se seguir essa linha do Psychotic, nós teremos histórias ainda melhores em 2020, 2021, enfim. A história ele abre no planeta Shibria, e esse nome não é estranho porque esse planeta é a terra natal do personagem Trip de Power Rangers Força do Tempo, aquele personagem que tinha o cabelo verde, vocês lembram dele? Os Power Rangers Super Sonic derrotaram uma horda de silenciadores, que são os monstros aí nessa história, e o líder da equipe, o Ace, o Ranger Vermelho, ele pergunta aos outros se o local está limpo e se os inimigos foram definitivamente derrotados. Brute, o Ranger Azul, está bem chateado porque ele não poderá ler a mente dos inimigos, já que eles foram desintegrados. Só um parêntese aqui nessa parte. Os Shibrianos, que é essa raça que o Trip faz parte, e o Ace, o Brute e todos da equipe dos Power Rangers Super Sonic têm poderes especiais. Dois deles são bem marcantes. O primeiro é que eles conseguem ler mentes, e o segundo poder, que para mim é o poder mais importante, o poder mais poderoso, é que eles podem prever o futuro, e isso vai ter um papel muito importante nessa história. O povo desse planeta agradece aos Power Rangers por terem salvado as suas vidas, mas o Ace diz que eles não precisam agradecer por isso, já que é o trabalho deles, e pede que o Ranger Verde, o Track, dê uma vasculhada no local para saber se existem mais inimigos nos arredores. O Ace usa seu poder shibriano, esse que eu falei, para prever o futuro, para saber se algo ruim irá acontecer mais à frente. Mas segundo ele, o futuro está perfeito e não há nada para se preocupar. De volta à base, que é chamada de Conselho, os Power Rangers são acionados para mais uma missão: resgatar um grupo de pessoas inocentes que estão presas em um prédio com várias criaturas. O Ace diz que o local pode ter mais silenciadores e outros seres, mas a sua visão do futuro está um pouco nublada e ele não consegue traçar um plano 100% preciso. O Ace pede para que o Track fique monitorando a situação dentro da nave enquanto a missão ocorre. O Track fica chateado e fala que será mais uma missão onde ele não fará absolutamente nada. E aí nesse momento, meus amigos, começa a estourar uma discussão assim que aparentemente é pertinente dentro dos Power Rangers Super Sonic. O Ace ele pede que o Track evite esse tipo de discussão e o Track ainda rebate ele dizendo: por que você não fica na nave e eu lidero a equipe? E aí a gente começa a sentir que tem um atrito aí entre o Ranger Vermelho e o Verde. Só uma curiosidade para quem não sabe, os Power Rangers Super Sonic são baseados em um Super Sentai bem antigo que são os Fiveman. E o Track, o Ranger Verde, ele não existe na versão japonesa, ele é um personagem
personagem totalmente novo aí, criado pela Boom Studios. Aí a gente tem aí uma tretazinha de leve entre o Ace e o Track. Aparentemente o Ace não gosta de colocar o Track junto com os outros Rangers durante as missões. E aí a gente descobre nas próximas páginas por que isso acontece. O Ace rebate o Track dizendo que não foi isso que ele viu em sua visão e que ele já havia falado sobre esse lance das visões. Se os Rangers seguirem o que ele fala, eles serão vitoriosos. O Track mais uma vez cutuca o Ranger Vermelho dizendo que todas essas visões dele sempre o deixam de fora. A Star, a Ranger Rosa, interrompe a discussão dizendo que essa não é a hora para discutir, que eles têm uma missão para ser cumprida, e o Ace diz que ela está certa e que não tem tempo nenhum para conversar com o Ranger Verde. Inclusive acaba chamando o Track de idiota e sai junto com os outros Power Rangers para encarar essa missão. E agora vem um momento para mim que é interessantíssimo dentro da história. Quando eles estão indo lá em direção à missão, o Track acaba ficando dentro da nave, ele segura o braço da Star e pede para ela esperar um pouquinho. E aí a Star interrompe ele dizendo, agora não é hora de conversar, a gente já falou sobre isso, eu não tenho como mais me relacionar com você, porque agora eu estou junto com o Ace. E aí a gente descobre aí de leve que o atrito principal entre o Ace e o Track é por conta da Ranger Rosa, que aparentemente no passado tinha algum tipo de relação com o Track. O interessante nesse momento também é que o Track diz que esse medo do Ace aí, essa rivalidade besta, é porque o Ace tem medo dele e o Ace e os outros membros da equipe sabem que ele é o Power Ranger mais forte. E no meio da discussão, a Star fala que não consegue mais ler a mente do Track e diz que isso preocupa muito ela porque ela não consegue enxergar o que ele está pensando e ela sente que ele está muito amargurado, muito violento, muito irritado, ele está com uma personalidade muito diferente e que está realmente com medo dele. E aí ela sai com os outros Rangers pela porta da frente da nave e vão em direção ao prédio. Enquanto Star e os outros Power Rangers vão em direção ao resgate dos humanos ou alienígenas, enfim, a gente não sabe exatamente quais são os seres que estão dentro do prédio, o Track observa de longe e de repente, meus amigos, o local explode. E cara, essa parte pra mim é chocante, porque na hora que explode, a gente já corta pra uma outra parte, onde nós encontramos os corpos dos Power Rangers Supersonic. Uma cena bastante forte, eu não esperava, dentro dessa história, esse teor muito mais adulto, mais violento. Eu não esperava realmente ver os Power Rangers mortos assim no chão. E aí o Track vai nos escombros, vai olhando pros corpos, encontra o corpo da Star, chega perto do corpo dela e fala que infelizmente ela escolheu o pior caminho e se despede dela, uma cena bem fria. E enquanto ele vai andando, ele encontra o Ace, que ainda está agonizando no chão com seu capacete quebrado e pedindo ajuda. O Track se agacha, chega perto do Ace e fala no ouvido dele dizendo, você não conseguiu prever isso. E aí o Ace ele saca tudo, ele percebe que na verdade essa missão nunca existiu e que foi uma emboscada aí que o Track armou contra ele e contra os outros Power Rangers. O Track ele conta para o Ace que ele projetou falsas imagens na mente deles e os atraiu para um local com uma bomba, mas não era uma bomba qualquer. Era uma bomba de morfagem que é capaz de sincronizar com a energia da rede de morfagem e desmorfar os Rangers durante a explosão e aí eles acabam sendo atingidos. Ace suspira dizendo que Track era um deles, um Power Ranger. E aí o Track diz para o Ace que ele nunca fez parte do time, que ninguém nunca considerou ele parte do Supersonic e que no final das contas até o Ace conseguiu colocar a Star contra ele. Track termina falando que todos são hipócritas e devem queimar. Essa parte eu até comentei lá no vídeo de Supersonic ano passado. E ele também diz que será a única luz que sobreviverá para queimar todos os Power Rangers que vierem a seguir. E aí vem um momento para mim que é o mais chocante da edição. O Ace escuta isso tudo, fica chocado, ele tá bem machucado, ele aparentemente não vai conseguir lutar, mas ele chega e fala pro Track, eu vou parar você porque eu ainda estou vivo. E aí o Track fala o seguinte, você consegue prever o futuro? O que é que você consegue enxergar de você? Aí o Ace fala, eu não consigo enxergar nada, tá tudo escuro. E aí nesse momento o Track saca a arma e atira contra a cabeça dele. Não mostra exatamente a cena acontecendo, mas você percebe que o Ranger Verde se voltou completamente contra a equipe e acabou matando o líder dos Power Rangers Supersonic. O Track sai do planeta, entra na nave e parte em direção a um planeta que não foi apresentado ainda na franquia, que é o planeta Infernos. E aí quando ele vai chegando lá, a gente começa a perceber que tem alguns detalhes que remetem a temporadas passadas, porque o planeta está sendo guardado por Quantrons, que são aqueles soldados de Power Rangers no espaço, aqueles soldados que acompanhavam a Astronema. E aí quando ele chega no planeta, ele chama pelo Espectro Negro, que exatamente, meus amigos, é o vilão de Power Rangers no espaço, um dos vilões principais aí dentro da primeira era da Saban. E ele fala pro Espectro Negro que ele conseguiu completar a missão. E o Espectro Negro ele fala o seguinte, com você ao meu lado, Track, eu finalmente tenho acesso
a arma mais valiosa desta guerra, a própria rede de morfagem. E ele continua dizendo que há muito tempo Eltar, que é o planeta de Zordon, teve essa vantagem por conta do poder da rede, mas agora ele fará o seu próprio Ranger, combinando a energia do morfador de Trek com sua energia escura. E essa parte é a cena de transformação, é o momento onde o Trek vai deixando de ser um Power Ranger para se tornar o Psycho Ranger. E aí tem toda uma cena meio mística, bem sombria, o Espectro Negro fica falando várias coisas bizarras enquanto a transformação acontece. Ele fala que o Trek não é mais um Chibriano, que ele agora é uma arma de matar, ele é mais violento, ele é sombrio, ele agora é uma criança das trevas. E no fim, nós temos a transformação completa de Trek como Ranger Verde Supersonic para o Psycho Ranger Verde, que é o primeiro Psycho Ranger da franquia. Lembrando que essa história acontece lá no passado, antes dos eventos de Mighty Morphin, antes dos eventos de espaço, Galáxia Perdida. Então Trek, ele é o primeiro Ranger maligno dessa equipe de Rangers. E como primeira missão, o Espectro Negro fala o seguinte: você agora, meu Psycho Ranger Verde, irá até a Lua para recuperar a moeda do poder do Ranger Verde que está com a Rita Repulsa. Segundo ele, a moeda do poder do Ranger Verde vale mais que milhares de soldados, então ele pede para o Trek, ou melhor, para o Psycho Ranger Verde, ir até a Lua para recuperar esse poder. E aí a gente já consegue fazer uma ligação com o quadrinho de número 20 de Mighty Morphin Power Rangers, onde nós temos a equipe de 1969 lutando contra o Psycho Ranger Verde. O que eu não sei é se essa história específica Psychotic se passa em 1969 ou se o Psycho Ranger Verde só consegue chegar na Lua naquele período. Para quem não viu essa história, para quem não conhece, vai aparecer um card aqui em cima. É uma história bem bacana, bem curtinha também, nos moldes dessa história do Psychotic, e aí você confere depois. E aí vem a parte que eu mais gostei, no finalzinho aí da história, enquanto o Psycho Ranger Verde entra na nave e vai em direção à Lua, o Espectro Negro diz uma coisa bem interessante, que é a seguinte: a energia do morfador do Psycho Ranger Verde é tão poderosa, é tão maligna, que em algum momento o Psycho Ranger Verde vai conseguir distribuir essa energia para outros Power Rangers para criar sua própria equipe de Psycho Ranger. E segundo ele, segundo o Espectro Negro, o Psycho Ranger Verde precisa encontrar outros Power Rangers que também tenham tendências malignas, que já estão com os caminhos desviados aí para o mal, para formar a equipe. E agora eu fiquei bem curioso para saber o que vai acontecer em seguida. Eu não sei se a história que vai sair em novembro, que é o retorno dos Psycho Rangers, vai mostrar como o Psycho Verde recrutou essa equipe de Power Rangers. Então deixa aqui nos comentários como é que você acha que vai ser formada a equipe original dos Psycho Rangers, o Psycho Vermelho, a Rosa, a Amarelo, o Preto e o Azul. Comenta que eu quero saber a sua opinião. E pra mim, cara, eu gostei muito dessa história, eu acho um ótimo material. Como eu falei, é um material que eu acho que devia estar disponível para todo mundo, não só dentro de um encadernado que não tem versão digital, porque é uma história importante para a mitologia da franquia. Eu lembro que o Jason Bischoff, que trabalhava na Hasbro, ele comentou que essa história, o Psychotic, ele faz parte do canon do quadrinho e da série de TV, então todos esses eventos que nós vimos aqui, eles fazem parte desse universo de Power Rangers, então é canônico. E eu torço de verdade que a história que vai sair no final do ano, ela também tem uma ligação com a série de TV, assim como aconteceu com Soul of the Dragon, né, o quadrinho do Tommy, que teve uma ligação direta com o Power Rangers Super Ninja Steel. E você gostou da história? Comenta aqui qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a parte que você não gostou. Eu quero saber a sua opinião, o que é que você achou do Psycho Ranger Verde, o que é que você acha que vai acontecer lá em The Psychopath, a próxima história, como é que ele vai voltar. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E não esquece de seguir o Mega Power nas redes sociais e também acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e que o poder o proteja.